tudo o que significa luta do homem com a natureza, conquista do solo para habitação e cultura, estradas e edifícios, canaviais e cafezais. Tudo o que existe no país, como resultado do trabalho manual, como emprego de capital, como acumulação de riqueza, não passa de uma doação gratuita da raça que trabalha, a que faz trabalhar. A escravidão no Brasil durou 3 séculos e meio. Mais de 4 milhões de negros foram trazidos da África, subjugados, obrigados a trabalhar em toda parte. Na lavoura, nas cidades, dentro de casa. Humilhados, castigados, vendidos como objetos, sofriam com a separação da família, com saudade da terra natal. Viviam em condições desumanas. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto o braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar, correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. Mas havia resistência. Em todo o Brasil, revoltas e fugas para os quilombos, onde os negros recuperavam as raízes culturais e criavam uma sociedade organizada. Quilombo dos Palmares foi o mais importante, situado entre Pernambuco e Alagoas. Durou cerca de 100 anos e chegou a ter 20 mil habitantes. Foi chefiado por Zumbi, símbolo da força e da coragem negra. Quilombo dos Palmares foi destruído pelas autoridades coloniais em 1694. Zumbi só morreria um ano depois, em 20 de novembro, hoje o Dia Nacional da Luta Negra. Nas cidades, por volta de 1860, as ideias abolicionistas ganham força. A escravidão era incompatível com o desenvolvimento do capitalismo e com a integração do Brasil ao mercado internacional. Um longo período de cerca de 4 décadas entre o fim do tráfico de escravos e a abolição que o Brasil conheceu. Isso significa dizer que também no parlamento, também na casa onde são feitas as leis, os jogos de interesse se fazem muito presentes, né? Os jogos de poder. E no caso do Brasil, uma elite muito refratária à modernização, uma elite muito refratária a uma economia de mercado, como seria o capitalismo, teve seus representantes no Congresso, no parlamento, não é? O que explica a demora, a lentidão com que a escravidão foi sendo abolida. Políticos liberais discutiam e questionavam a escravatura desde a Assembleia Constituinte de 1823. Ao longo de 65 anos foram apresentados diversos projetos e manifestos no caminho para a abolição. Em 1850, entra em vigor a Lei Eusébio de Queiroz, de repressão ao tráfico negreiro, depois de uma forte pressão da Inglaterra. A Lei do Ventre Livre vem 21 anos depois, em 1871, comandada pelo senador José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco. Em 1885 é aprovada a Lei dos Sexagenários, que libertou escravos com mais de 65 anos de idade. No dia 13 de maio de 1888, a Lei 3.353 põe o fim oficial à escravidão no Brasil. A Lei Áurea era o resultado da luta de intelectuais abolicionistas, da pressão inglesa e do próprio Congresso. A sessão do Senado foi das mais imponentes e solenes que se tem visto. Antes de abrir-se a sessão, o povo que cercava todo o edifício, com justificada avidez de assistir ao que ali se ia passar, invadiu os corredores e recintos da Câmara Vitalícia. É declarada desde a data desta lei extinta a escravidão no Brasil. Os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, o fim da escravidão, o fim da escravidão. No arquivo do Senado Federal estão os projetos que deram origem às leis abolicionistas. Só em 1887, 3 propostas de senadores defendiam o fim da escravidão. Foram todas arquivadas. O projeto da Lei Áurea recebeu 9 votos contrários na Câmara dos Deputados.
8 da bancada do Rio de Janeiro, representante dos escravocratas do Vale do Paraíba. Teve tramitação acelerada no Senado. Chegou no dia 8 de maio e foi aprovado por unanimidade. A partir de 13 de maio, estava extinta a escravidão no Brasil. A lei teve apenas 2 artigos e não previa indenização para os donos de escravos. A decisão desagradou os fazendeiros que aderiram ao movimento republicano. A Lei Áurea é um exemplo na história do Brasil de como as leis produzidas e votadas no parlamento interferem de maneira muito direta e muito incisiva na vida da sociedade. Ela abole a escravidão, ela acaba com o trabalho escravo, mas ela não se preocupa em estabelecer mecanismos de inserção desses milhares de agora ex-escravos na vida da sociedade. É por essas e outras que a gente costuma dizer que aconteceu no Brasil, a partir de 13 de maio de 88, algo similar à transição da monarquia para o império. Ou seja, da mesma forma que o regime político se modificava do monárquico para o republicano, no caso dos trabalhadores de origem africana, dos antigos escravos, o que aconteceu foi uma passagem da senzala para a favela. Os dados que foram apresentados pela sociedade brasileira naquele momento indicavam já de forma preconceituosa de que os negros, por serem preguiçosos, inaptos ao trabalho e pouco inteligentes, não teriam condições de serem incorporados ao trabalho assalariado. O que já revelava naquela época, evidentemente, o grau de racismo existente dentro da sociedade brasileira. Os negros estão livres do trabalho escravo há 115 anos, mas não da discriminação e da marginalização. Segundo o IBGE, 80 milhões de brasileiros são negros e pardos, representam 45% da população. Apenas 3% estão nas universidades e 1% conseguiu se tornar empresário. A maior parte tem pouco acesso à escola e ao emprego. 48% dos negros não passam da primeira série do ensino fundamental. 45% ganham até um salário mínimo e apenas 12% têm renda acima de 10 salários mínimos. O que se revela hoje é que a maioria absoluta da população de origem negra no Brasil encontra-se em situação extremamente degradada. Quer dizer, seja no plano educacional, seja no plano do emprego, seja no plano do trabalho, seja no plano da inclusão social, em qualquer nível que você for abordar, que nós formos abordar hoje a presença negra no Brasil, nós vamos encontrar ela em grande dificuldade. Mas a luta do movimento negro ganha força. A transformação do racismo em crime inafiançável foi uma conquista na Constituição de 1988. Já existem cotas para negros em universidades e o governo criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Em Brasília, 3 ministérios reservaram 20% dos cargos de assessoria para negros. E o Congresso discute o Estatuto da Igualdade Racial. Toda vez que lembrarmos da luta contra o preconceito e o racismo, sem sombra de dúvida, o Senado é peça principal, é o palco desse debate. É um momento de avanço. A política de cotas, embora um debate duro, mas está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em Santa Catarina, Paraná, na Bahia. Enfim, vemos agora o presidente da República numa posição muito firme de exigir que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, sejam negros, que é romper um tabu que houve durante a história. Eu acho que a autoestima da comunidade negra está a avançar. É claro que o Brasil avança, é claro que a sociedade se move, é claro que o Estado se transforma, mas de forma muito lenta. Comemorar o 13 de maio eu acho que seria um exagero, né? Nós não podemos deixar de registrar que é uma data histórica importante, evidentemente. Quer dizer, quando se liberta 800 mil pessoas de um trabalho escravo, isso não deixa de ser importante. Agora, comemorar, eu acho que é um exagero. Nós não temos nada a comemorar nesse aspecto. O que nós temos, na verdade, é que nos organizar, nós temos que ter firmeza na nossa luta para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E os nossos objetivos são simples. Nós queremos ser cidadãos de um país que nós ajudamos a construir. A contribuição dos negros foi fundamental para construir a cara da nação brasileira, com sua música, dança, religião, culinária, cultura. O negro fez parte da grande mistura que transformou o português, o índio, o imigrante europeu e asiático em brasileiro.
É preciso lutar sempre para que possamos ter dignidade. É preciso lutar sempre para que tenhamos um futuro melhor. É preciso lutar sempre para construirmos o que é nosso. É preciso lutar sempre pelos nossos ideais. E assim, caminharmos de cabeça erguida, com o gosto da vitória, com o alívio da pressão e com o enobrecimento da certeza do dever cumprido.